Com muita alegria estamos aqui hoje para discutirmos, falarmos, aprendermos em conjunto, tendo como base sempre o Evangelho e as lições de Jesus. Hoje, inicialmente, eu tinha me programado para falar sobre o orgulho e a humildade. Mas eu me lembrei que a evangelização infantil está de férias, a minha esposa está aqui. Eu falei, não vou falar disso não. Vou falar de humildade aqui não, porque depois em casa eu estou perdido, né? Aí, estrategicamente, eu falei, vamos falar de outros assuntos, né? É brincadeira. Eu fiquei pensando aqui na programação do e-mail, a última palestra que eu faço esse ano. E eu me recordei que o ano passado, em anos anteriores, eu optei por fazer nesse período uma abordagem sobre o nosso planejamento para o ano que vai se iniciar. Eu fazia essa palestra sempre em janeiro, em fevereiro, mas aí o pessoal reclamava, dizia assim, Marcelo, mas em janeiro já chegou IPTU, IPVA, conta de associação, tem que fazer escola, lista de escola, material escolar, todo mundo está com a cabeça muito cheia de outras preocupações. Seria melhor fazer essa programação, essa proposta em dezembro. Eu falei, é verdade, né? Em dezembro a gente está com a mente bem tranquila, pensando nas festividades. Então eu considero que é um bom momento para a gente falar sobre o nosso planejamento, mas o nosso planejamento pessoal, né? Aqueles de nós que são muito organizados certamente fazem o seu planejamento profissional, financeiro, né? Quais etapas da carreira estão sendo planejadas, quais aquisições materiais serão as prioritárias, isso tudo é muito pertinente. Mas, considerando que nós todos estamos aqui de passagem, que a nossa realidade é espiritual, mesmo considerando a importância da programação profissional e financeira, a nossa prioridade em termos de programação tem que ser a moral. Porque é para isso que a gente está aqui, para o nosso progresso moral. Agora, se nós não nos programarmos, como é que nós vamos esperar que haja algum avanço? Se nós não soubermos aquilo que nós queremos ser, como é que nós alcançaremos essa meta? Então é muito importante que nós aproveitemos esses momentos de fim de ano, em que a gente já começa a diminuir um pouco o ritmo das atividades profissionais, das questões do cotidiano, e que nós façamos então essa estratégia, essa análise, de começarmos a pensar o que nós queremos ser. Tem um seminário do Divaldo Franco que ele faz uma análise muito interessante. Ele nos propõe para que todos nós adotemos em algum momento de silêncio, de quietude em nosso lar, mas que nós analisemos como foi o nosso ano anterior. Então nós nos lembrarmos como estávamos em dezembro de 2012. O que estávamos fazendo, quais eram os nossos anseios, quais eram as nossas preocupações, quais eram as nossas atividades, como estávamos então em dezembro de 2012. Certamente tínhamos sonhos profissionais, sonhos materiais, sonhos no contexto da família. Como será que nós nos comportamos de dezembro de 2012 a dezembro de 2013? Joana de Ângeles fala que é muito importante essa análise, num espaço de tempo,
para que a gente consiga ver se estamos avançando, se estamos estagnados, se nos comprometemos com algo desnecessário. E depois nós analisarmos de dezembro de 2012 para o momento atual. Como estamos hoje? Quais são as nossas preocupações hoje? O que é que nos aflige, o que é que nos motiva, o que é que nós queremos? E por fim, nós fazemos então esse planejamento. Como é que nós queremos estar em dezembro de 2014? O que é que nós queremos fazer? Qual que é a nossa expectativa? É importante planejar, né? Se a gente não se planeja, a gente às vezes entra em situações não muito confortáveis, como já contei aqui uma vez, né? Que certa ocasião o pastor perguntou na igreja: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Quem quer ir agora? Todo mundo baixou a mão. Então a gente tem que saber o que a gente quer, quando que a gente quer e como que a gente quer. E aí nós temos, como eu já abordei algumas vezes, inclusive, né, no seminário, em outras palestras, a primeira coisa é a gente se conhecer, né? A gente saber esse exercício constante, diário, de nós nos conhecermos, nós sabermos dos nossos erros, dos nossos vícios. Porque um defeito nosso é igual uma dívida. Se a gente não reconhece, a gente não paga. Então vamos reconhecer nossos erros, nossos defeitos e vamos fazer o planejamento como nós queremos estar daqui 12 meses. E além de nós planejarmos, nós traçarmos estratégias, né, nós orarmos muito, é muito importante nós também usarmos uma outra técnica, né, que é a técnica de visualização. Então nós nos enxergarmos primeiro no plano do pensamento, no plano do ideal, como nós queremos ser. Porque a partir disso fica muito mais fácil nós trazermos para o plano real, para o plano material. O nosso pensamento é uma força de extraordinária grandeza que a gente ainda não sabe. Então, como nós queremos ser? Queremos ser mais pacientes, mais tolerantes, além de nós pedirmos, né, vontade de Deus, além de nós orarmos, vamos nos imaginar assim. Vamos nos imaginar tratando as situações, as pessoas, do jeito que nós almejamos, que nós acreditamos que é o melhor, cada qual para si. Essa soma de nós estabelecermos no planejamento, nós orarmos, nós adotarmos boas práticas e nós idealizarmos, nós visualizarmos como nós queremos ser, é um conjunto, né, um pacote muito funcional, muito eficiente de nós evoluirmos. Então, por exemplo, né, podemos iniciar com questões simples, o horário. Vamos supor que identificamos, eu tenho um pouco de dificuldade com o horário, me atraso, eu não sei planejar direito. Vamos colocar isso no papel. Se o evento é 20 horas, eu vou programar para sair de casa 7. E se eu atraso, não vou sair às 7. Eu vou sair às 7h30. Mas se o evento é às 8, dá tempo. E vou então visualizar. Eu me preparando, saindo, chegando calmo lá no local, no evento. E assim para todas as questões morais, né, que são as mais importantes. Quaisquer virtudes que queiramos alcançar, só serão, aquinhoadas, só serão conquistadas por um esforço proativo. Ninguém aqui vai amanhecer amanhã, nossa, que bom, finalmente Deus me deu o dom da caridade. Agora eu sou bom. Olha, até ontem eu era rancoroso, raivoso, amanheci bom. É um dom. Isso não é razoável, não é sensato e não seria justo.
Então, qualquer virtude que nós queiramos amealhar, ela virá por esforço próprio. E aí, se nós constatarmos, querermos e idealizarmos isso, então fica muito mais fácil de chegar a esse momento. Tá certo? Então, essa é uma estratégia. Dentro desse propósito, né, é muito importante que nós também conseguimos identificar quais situações nos favorecem para a aquisição daquele ideal. Quais pessoas são mais úteis para que eu alcance aquela meta? Quais atividades, quais locais? Porque se nós temos uma meta, mas nós continuamos fazendo tudo igual a gente sempre faz, não vai mudar nada. Só a gente querer, mas não fazer um planejamento de pessoas, locais e situações, isso aí não muda nada. Então vamos incluir neste nosso pacote de programação para o ano que vem, com quais pessoas a gente percebe que a convivência nos faz mais bem ao coração, nos ajuda nas propostas morais. Porque tem pessoas que nos, entre aspas, ajudam para coisas que não nos favorecem. E nós, no fundo, sabemos muito bem quais companhias nos são mais benfazejas, quais nos são mais perniciosas. A gente que escolhe quem a gente quer, certo? Assim também nossas atividades, os locais que nós frequentamos. Então essa programação tem que ser estabelecida com antecedência para que na hora em que nós formos, né, chamados ao teste, ao desafio, a gente esteja em condições de responder bem. A gente fala assim, nossa, mas por que? Parece uma tentação, eu tenho tanta dificuldade em fazer regime, sempre me chega uma amiga que traz um chocolate, traz uma torta, traz um doce, né? Nossa, parece que de propósito. Parece não, é. Por que que é? A pessoa faz aquilo de maldade? Não. É porque a pessoa percebeu que a gente gosta. Né? Então ela quer agradar, ela pensa que está fazendo bem. Agora nós é que temos que saber, não, eu sei que eu gosto muito de doce, de chocolate, seja o que for. Eu já percebi que não está me fazendo bem a quantidade que eu estou com proposta. Como eu vou me importar quando alguém chegar com um doce? Porque se a gente não se planejar, o que vai acontecer? A pessoa vai chegar, vai entregar, a gente gosta, a gente vai comer. É isso. Eu dei esse exemplo do doce, mas as questões morais são a mesma coisa. Eu já falei aqui várias vezes, eu falo sempre que para mim é uma autoterapia, né? Para mim é muito difícil ter paciência no trânsito. Eu já sei disso. Mas se eu não me planejar, né? Agora vai chegar fim de ano, né? Nós vamos fazer uma viagem fantástica para a casa da minha sogra. Então eu já sei. E o problema não é a casa da sogra, o problema é a cidade de São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas eu tenho muita dificuldade com o trânsito de lá. Eu já sei que nós vamos passar, né, algumas horas dentro do carro, que é difícil, que eu não tenho paciência. Se eu não planejar muito bem, eu perco todas as estrelinhas do ano. Tudo que fiz de bom aqui, no Lar das Voltas, tudo, perco. Porque eu vou me impacientar. Aí eu deixo de ser a pessoa que eu estou querendo ser e só sobra a pessoa que eu sou mesmo. O que a gente faz então? A Marcela foi para comprar uns DVDs, né, de mensagem, paisagens de natureza e leitura de preces, poesias e tal. Vou comprar um. Disse, não, compra todos. Comprar todos, a gente põe no carro e vamos vendo as mensagens, a natureza, a música clássica. Já começamos, honestamente, há mais de um mês eu já comecei a fazer orações pelo período das férias, né? Para que possamos conviver em paz com a família, né? Para que conquistemos o aprendizado necessário com as divergências familiares, né? Porque se a gente não se planejar, o que vai acontecer? O que já aconteceu há muitos anos.
A gente se estressa na viagem, antes da viagem, com a viagem, depois da viagem. Aí termina as férias, e aí descansaram? Não. Estou mais cansado do que antes de sair. Então a gente precisa se planejar. E as questões morais, se isso é verdade nas questões materiais, muito em maior dimensão para as questões morais. Então vamos aproveitar dezembro, que a gente está com o coração aberto, que a gente está com as perspectivas, né, da renovação, e vamos lembrar que precisamos sim fazer um planejamento moral, um planejamento espiritual. Só assim é que nós iremos realmente dar um passo adiante. Dentro desse contexto, eu quero lembrar muito de uma palavra fundamental, né, que é otimismo. E qual que é o grande exemplo que nós temos? É Jesus. Jesus seguramente nos passou de modo sereno, como todas as lições dele, todas as vivências, mas Jesus nos passou uma grande mensagem de otimismo, de acreditar no melhor. Eu fiquei muito impressionado, né? Eu era adolescente, cada vez que eu vi uma passagem, que Jesus e os apóstolos estavam caminhando por uma estrada, um campo, e aí havia o cadáver de um cão que havia morrido há muito tempo. E aí cada apóstolo fez um comentário de quão desagradável era aquilo. Um reclamou do odor, outro reclamou daquela época, que ninguém havia recolhido o cadáver que estava ali, outro reclamou que era uma sujeira. E aí cada um falou alguma coisa, né, desagradável, até que houve um silêncio e sobrou então Jesus para fazer o seu comentário. Jesus olhou para o cão, reparou bem e falou assim: mas que lindos dentes ele tinha. Porque os dentes obviamente não se degradam, né? Outra mensagem que também me comove muito, né, quando Jesus estava na cruz, a situação extrema, né, da sua jornada na matéria, e aquela multidão que muitos haviam recebido benefícios de Jesus, estavam ali acompanhando aquele momento trágico, né, do ponto de vista material, mas um momento de sublimação do ponto de vista espiritual. E aí Jesus olha para o alto e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É uma visão de serenidade, né, de confiança no bem, porque está implícita aí a certeza de que, por não estarem sabendo o que faziam, é que cometiam aquela atrocidade. Mas também estava implícita a certeza, a convicção de que seriam pessoas melhores com o passar do tempo. Então nós vamos vendo, né, existe esse... Estávamos vendo nesse contexto de Jesus como ele tem esse contexto forte de otimismo. Outro que eu lembro e gosto muito, né, que também está no Evangelho, é Paulo. Paulo de Tarso, que já abordamos aqui outras vezes, seria a pessoa para ter todos os motivos de ficar trancado a vida inteira num quarto escuro sem falar com ninguém. Paulo de Tarso, que era um grande defensor da lei de Moisés, porque de família judia de grande expressão, inteligência fulgurante, né, um raciocínio arguto, né, uma habilidade extraordinária como orador. E Paulo, então, quando viu, né, os seguidores de Jesus colocando o Cristo como Messias, ele se revoltou, porque os judeus esperavam, né, e esperam até hoje, um Messias de espada na mão, que venha, né, através da violência, conquistar a terra prometida para eles. E Paulo acreditava nisso. Então, para ele, parecia um ultraje falar que o Messias, que o Salvador, poderia ser aquele homem humilde, né, que morreu entre dois ladrões, porque ele tinha a visão material.
a visão do mundo. E obviamente a grande mensagem de Jesus não é para o mundo material, mas para o contexto espiritual. Então Paulo de Tarso foi a pessoa que iniciou a perseguição aos cristãos. Essa perseguição durou ao redor de 5 séculos. Vocês imaginem assim, os sentimentos de alguém que começou a perseguição ao cristianismo. O primeiro mártir cristão foi Estevão, foi obra de um processo no Sinédrio que Paulo de Tarso que iniciou. Se não fosse a bondade de Gamaliel, certamente com a proteção de Deus, que era o sumo sacerdote a quem Paulo tinha profunda gratidão, e Gamaliel era muito equilibrado, um espírito muito bondoso. Se não fosse a intervenção direta de Gamaliel, João e Pedro teriam sido apedrejados junto com Estevão. Aí Gamaliel pediu, intercedeu, e aí ficou só Estevão para ser apedrejado, e Pedro, que foi o baluarte, foi o pilar do cristianismo nascente, foi só banido de Jerusalém. Mas vejamos, né, depois ele pôde retornar. João continuou banido por muito tempo. Mas vejam então o contexto em que Paulo se viu até o instante em que ele foi chamado, né, para ter o seu encontro com Jesus, né, às portas de Damasco, quando ele estava indo lá com mandado de prisão para prender e apedrejar Ananias. Às portas de Damasco, no deserto, Jesus aparece para Paulo e diz assim, na época ele ainda se assinava Saulo, né? Depois que ele muda o nome para Paulo. Jesus pergunta então, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a autoridade moral de Jesus é tão grande que Saulo então se põe de joelhos chorando. E ele, que era tão orgulhoso, que era tão senhor de si, não consegue sequer olhar para o Espírito de Jesus. E na mesma hora ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele percebe na vibração moral do Cristo que tudo o que ele estava fazendo estava errado. Ele pressentia isso, mas ele não tinha forças para vencer a si mesmo. E aí então ele se torna um grande divulgador do Evangelho. E eu fico pensando, nós todos, né, que às vezes nos amedrontamos ou nos intimidamos com os desafios que nós temos na nossa vida, para praticarmos o bem, para falarmos de Jesus, para buscarmos a oportunidade de sermos instrumentos do Cristo. A gente acha difícil, né? A gente reclama, puxa, mas nos dias de hoje, né, a gente fica concorrendo com a internet, com a tecnologia, com a televisão. Ah, mas para ir lá no centro, domingo de manhã é difícil, né? E a gente acorda cedo e a gente tem que vir depois da noite nos estudos. A gente acha tudo difícil. Vamos imaginar que Saulo, quando começou a sua trajetória, não existia carro. Saulo, que é responsável pelo cristianismo ser conhecido em todo o Ocidente, segundo os historiadores, Saulo fez as suas 4 viagens memoráveis a pé. Ele saía a pé sem provisões. Ele ganhava um pedaço de pão, um pedaço de bolo simples e começava a caminhar, comia frutas silvestres, quando possível conseguia um peixe. Saulo vivia magérrimo. Ficou doente várias vezes, porque dormia ao relento, dormia em cavernas quando conseguia alguma, e tinha um otimismo inquebrantável, a ponto que os mais jovens, né, que o acompanharam algumas vezes, Silas, Barnabé, eles não resistiram ao entusiasmo de Saulo, né? Lucas, que era bem mais novo que Saulo, de vez em quando Lucas parava em alguma cidade, Saulo continuava adiante. Em certa ocasião estava então Paulo
e Barnabé em uma caverna que haviam conseguido encontrar para o seu repouso. E aí Paulo, deslumbrado com a clareza, com a riqueza dos ensinos de Jesus, que eles liam em pergaminhos que tinham que ser copiados à mão, né? Imaginemos a dificuldade que era anotar em pergaminhos de couro, que era o que existia à época. E aí então Paulo comentava que grande tesouro eles tinham nas mãos. Nisso, dois malfeitores que passavam por ali naquela escuridão, quando ouviram falar de tesouros, apareceram de inopido naquela caverna e com uma arma, uma faca em punho, entregue tudo que tem. E eles tinham pouquíssimas moedas, alguns pães já endurecidos e os pergaminhos que eram o tesouro que eles tinham, né? E eles entregaram tudo. E aí Paulo fala que estão nossos tesouros e sigam em paz, que Deus os acompanhe. Aí os ladrões se admiraram um pouco, mas foram embora, né? Ninguém estava ali querendo ser irmão. Depois que os ladrões foram embora, o Barnabé sentou no chão desolado. Mas meu Deus, será que esqueceram de nos proteger? E aí Paulo falou, mas o que está dizendo, Barnabé? Não, mas não veio, Paulo, não tínhamos quase nada, agora temos menos que nada. Perdemos até os nossos apontamentos, como é que vamos lembrar das lições de Jesus? E não temos provisões, acabaram as moedas. Nós todos somos um pouco assim, né? Tudo que acontece, a gente começa a assim, somar, multiplicar e levar a 10ª potência os problemas. E aí Paulo sorri e fala assim, Barnabé, se nós estamos há tanto tempo fazendo a divulgação do Evangelho, procurando levar o caminho do reino de Deus aos necessitados, quem será mais necessitado do que aquele que está no caminho do erro, do crime? Barnabé, nós fomos abençoados porque tivemos a oportunidade de entregar as lições de Jesus aos mais necessitados. Lembre-se que Jesus nos disse, os sãos não precisam de médicos. Barnabé, vamos agradecer ao Pai pela oportunidade que tivemos de entregar o nosso Evangelho a esses irmãos equivocados. Aí Barnabé olhou para ele meio sem graça, mas do lado muito humano que nós todos ainda temos, assim, mas Paulo, nós perdemos até o nosso alimento. E Paulo assim, Barnabé, o alimento imprescindível nós já trazemos no coração, que é o alimento para a alma. Esses 2 pães duros não serviriam mais um dia somente. E nós poderemos facilmente conseguir, amanhã ou depois, uma fruta, um pouco de mel, pescar algum peixe. Aí Barnabé deu uma suspirada e falou assim, mas Paulo, a gente perdeu até a nossa manta fina, velha, nós só tínhamos uma cobertura, né, de lã para nos cobrir. Aí Paulo sai da caverna, abre as mãos para os céus, fala assim, Barnabé, haverá manto mais sublime que o luar que nos banha agora? Aí Barnabé falou, você tem razão, vamos agradecer, porque nós somos abençoados, né? E Paulo, é isso mesmo. Então vejamos que esse otimismo de Paulo tem que nos servir de muita inspiração nos nossos dias atuais. Porque nós já sabemos o que temos que fazer. Nós já constatamos que todos nós, cada um que aqui está, tem uma missão. A gente pensa que missão é a pessoa que está levantando a ala nova no Hospital do Câncer, é a pessoa que se alista no Médicos Sem Fronteiras e vai para a África. Claro que isso é uma missão também. Mas na verdade, toda vez que nós executamos a nossa obrigação com amor, nós estamos cumprindo a nossa missão. Quando eu ouvi isso, numa palestra, eu fiquei muito impressionado. Porque eu tinha, essa coisa que missão, que você trabalhar no bem é você passar
10 anos, na região deserta e levando alimento, isso também é. Mas se todos fôssemos fazer assim, quem iria cuidar do mundo prático? A realidade é que missão é tudo aquilo que fazemos, que é o nosso dever, nossa obrigação, mas nós fazemos com amor. Eu já dei exemplo aqui de lavar louça, hoje não sei se é bom dizer exemplo de lavar louça, depois a Marcela vai me cobrar. Mas vocês já repararam que diferença que faz a pessoa que está lavando louça com amor? A pessoa lava com carinhos, ela vai cantando, ela subia, fica pensativa e tal. Passa alguém, ela sorri e lava com capricho e põe a louça ali. Agora, vocês já viram quando a pessoa está lavando louça com raiva? Aquela bateção de panela, aquela coisa no chão, espirra água na cozinha inteira. A gente de longe já fica assim, acho que nem vou na cozinha agora. Não vou, porque a pessoa está atacada lá. Então, veja, uma coisa simples. Se nas coisas mais simples nós percebemos quando há a presença do amor, imaginemos então nas outras tarefas que a gente faz. E é muito importante a gente fazer a nossa tarefa, por mais humilde que seja, por mais anônima, a gente fazer com amor, porque o amor, o otimismo, a bondade são contagiosos. Contagia. Só que o pessimismo, a irritação, o mau humor também são contagiosos. Então a gente precisa parar e pensar, neste momento de mudança de ano, de renovação, de planejamento para o ano próximo, que tipo de contágio nós queremos implementar ao nosso redor. Se nós vamos ser aquela pessoa que tudo que acontece ela reclama, Tem até um desenho animado, eu não lembro, acho que era uma hiena, que fala assim, ó dia, ó céus, tudo dá errado comigo. Talvez os mais jovens aqui não vão lembrar, mas quem nasceu dos anos 70 para trás vai lembrar. E é tão pesaroso conviver assim, e nós temos tantas bênçãos, temos tantas coisas boas. Então a gente tem que fazer com que essas coisas boas se multipliquem. Porque já está provado, que o otimismo, a alegria, o bom humor, além de serem contagiosos, eles se autorreplicam. E nós acabamos recebendo aquele retorno por alguma ação que nós praticamos. Agora, se nós fizermos a opção pela irritação, pelo azedume, pelo mau humor, a gente vai colher isso também. Certa vez eu li um relato de um indivíduo que sofreu um acidente muito grave, automobilístico, e aí ele ficou preso no carro, foi socorrido. E daí quando chegaram os socorristas, e ele obviamente não se via, ele ficou deitado imóvel. Mas ele estava consciente, ele conseguia conversar. Mas cada enfermeiro, cada socorrista que olhava para o estado dele, fazia assim, Aí ele percebeu, estava consciente, ele falou assim, olha, posso fazer um pedido para vocês? Aí eles, claro, tudo bem, eles vão chegar no hospital, não. Eu gostaria que vocês me tratassem como se eu fosse melhorar, tudo bem? Pode ser? Porque vocês vão ter que fazer o serviço de vocês, não vão? Vocês vão ter que fazer a limpeza, cirurgia, o curativo, seja o que for, vocês vão fazer, não vão? Eles vão. Então, por favor, façam o melhor que vocês puderem, como se eu fosse ficar bom. Porque se vocês forem fazer achando que eu já estou aleijado, talvez o resultado não seja o mesmo, não é? Aí eles assim, é verdade. Aí eles mudaram o contexto. Depois ele demorou vários anos, foi um problema sério. Mas ele, durante todo o processo de reabilitação, ele fez questão de encarar com seriedade, ou seja, conscientemente, eu percebo que o problema é grave, é sério, mas
eu vou trabalhar para que o resultado seja o melhor possível. E não já começar derrotado. Quer dizer, se eu não acreditar no melhor possível, quem que vai acreditar? Então esse roteiro do otimismo, né, é importante. Uma vez eu contei aqui também, né, e hoje é um dia estratégico para lembrar, uma ótima história da minha sogra. A minha sogra contou que, certa ocasião, a mãe dela, né, a avó da Marcela, estava com problemas de pele. E ela tinha que ir toda semana lá no hospital universitário da USP para fazer acompanhamento com um dermatologista lá, que era um especialista. E aí a minha sogra me contou que ela chegava lá, era aquele mar de gente. Imagina um hospital universitário, né, que não é tão grande quanto o hospital das clínicas da USP, mas era um mar de gente. E obviamente a demora era muito grande. Todo mundo contrariado pelo trânsito, muitos estavam levando um parente ali, então a pessoa já fica mais contrariada, e já reclamando do imposto e tal. O pessoal ficava ali, levava um livro para ler, uma coisa, mas assim era aquele mal-estar, aquele pesar generalizado. Pela doença, pela demora, pelo trânsito e assim por diante. E se o médico chegava cedo, já falava, chegou cedo, com certeza vai embora antes do horário. Se via alguém e falava bom dia, outro que não bom dia, só para você, para mim. E ela falou que ia lá, né, que ela se sentia incomodada, assim, muito pesarosa. Até que começou a fazer tratamento, uma senhora, uma jovem senhora, mais ou menos ao redor dos 50 anos, e aí disse que era uma mulher muito bem-humorada. E na época estava passando uma novela que eu não acompanhei, mas eu perguntei, minha mãe se lembra, chama Rainha da Sucata. Não é da minha idade. Mas ela me contou, ela me explicou que era, se não me engano, a Regina Duarte, que era a Rainha da Sucata. Que na novela era uma pessoa muito espalhafatosa, muito brincalhona, muito extrovertida. E aí minha sogra disse que apelidaram essa jovem senhora que começou o tratamento como Rainha da Sucata, porque ela chegava e ela conversava, ela brincava com todo mundo. Oi, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Não. Ah, mas vai melhorar. E depois ela ia, conversava com um, com o outro, né? E daí ela disse que tinha um médico lá que era muito bonito. Ai, tomara que hoje venha aquele doutorzinho lá, aquele de Parma, que ele adora. Depois que eu sarar, eu vou vir aqui de novo só para ficar me consultando com ele, que ele leva simpatia, porque eu gosto dele. E minha sogra me contou que aquela mulher mudou o cenário de quase 300 pessoas que circulavam ali. Porque uns, mesmo aqueles que não gostavam, riam, porque achavam ela, né, um pouco extrovertida demais. Outros se sensibilizavam, porque ela estava ali se tratando, né? Ela não estava ali como animadora de ambiente. Mas ela ia, ela conversava, ela brincava, ela sorria. Aqueles mal-humorados, na terceira, quarta semana depois, respondiam o bom dia dela. Então minha sogra me contou que foi uma experiência muito impressionante de como uma pessoa, no ambiente mais desfavorável possível, que junta carência financeira, doença, demora, incômodo com os órgãos públicos, uma pessoa fez com que aquele cenário se tornasse muito mais ameno. E assim, todos nós podemos ser essa pessoa a fazer diferença para o bem. Nem todo mundo vai ter essa capacidade de relacionamento, né, essa extroversão tão grande. Mas, certa vez o Rudolf contou um episódio que hoje se aplica bem, né? Ele falou que estava numa fila e tinha um indivíduo ali tão incomodado, nervoso, estressado. Estava no consultório, eu fui levar a Beth, o cara com o celular. E aí ele começou a orar, começou a fazer uma oração. Né? E que o cara se acalmou, respirou. Então, veja, a gente tem a opção. Quem for mais extrovertido, souber várias piadas, ou souber brincar e não se importar com reações adversas,
pode agir assim. Como nem todos somos assim, podemos orar. Né? Orar por aquele que nos atravessa à frente do trânsito, orar por aquele familiar que na reunião de fim de ano está um pouco inconveniente, orar pelo nosso desafeto no trabalho, orar por aquele que está com uma dificuldade maior. Então, essas estratégias a gente precisa começar a colocar em prática. Né? Então, eu gostaria, como mensagem final, né, para todos nós, que a gente aproveitasse esse momento, né, de fim de ano para nos planejarmos como nós queremos ser moralmente o ano que vem. Como nós queremos nos enxergar em dezembro de 2014. Como nós queremos trabalhar nossos defeitos, como nós queremos ampliar nossas virtudes. E vamos fazer isso com muito otimismo. Já somos agraciados por Deus com tantas bênçãos. Vamos lembrar dessas bênçãos. Vamos multiplicar os talentos que Deus nos concedeu, porque isso é o melhor que nós podemos fazer por nós próprios e pelos demais que estão ao nosso redor. Muito obrigado pela atenção, muita paz.